Boa noite, estamos aqui para mais um Bipopapo. Boa noite, Sandra. Prazer ter você aqui. Mais um Bipopapo com um tema muito interessante hoje: transtorno bipolar e as compulsões. Esperar o pessoal entrar. Eu vou convidar a doutora Karina, psiquiatra. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda ao Bipopapo. Boa noite, Mônica. Prazer ter vocês aqui. Teremos uma excelente roda de conversa com a doutora Karina, psiquiatra, especialista em transtorno bipolar. Vamos abordar um tema muito interessante sobre as compulsões. Ah, Cris, você é bipolar tipo 1. Então, esse tema vai te ajudar muito, tá? Vai esclarecer muitas dúvidas. Doutora Karina, vou chamar a doutora Karina. Boa noite, Mônica. Boa noite. Olá! Prazer ter você aqui novamente. Boa noite, o prazer é meu, Lu. Consegui, achei que eu fosse atrasada, deu tempo hoje. Bom, então, eu já estava explicando aqui para as pessoas que já estão presentes, né, do nosso tema de hoje, que é sobre compulsões no transtorno bipolar, que é um tema muito interessante. Sim, sim. Sejam bem-vindas, meninas, meninos. Eu não vi ainda quem está aqui. E só, mais uma vez, agradecer o convite, agradecer a oportunidade. É sempre bom falar sobre esse assunto, é sempre importante, né? Trazer psicoeducação, trazer conhecimento. Sim. E assim, Não para liga, Oi? não, eu falo, tô em casa, não liga se eu ouvir uns latidos, tá? Ah, mas aqui eu também tenho. Então, assim, Ah, é então tá bom. premiado e faz parte. Isso. Oi, Rosélia, boa noite, querida. Rosélia Boa sempre noite. comigo, uma querida. Então, gente, eu vou começar. Seguidora fiel, né? Sim, colega de profissão, uma querida. Ah, que gostoso. Então, eu vou começar aqui falando primeiro, né, para quem está chegando agora, que tem muita gente nova na página, primeiro que é o transtorno bipolar, né? Que é uma doença cerebral que altera a forma de sentir, pensar e se comportar. Muito ligada também ao metabolismo por conta da energia, ou ela está Sim. muito lá em cima, ou ela está muito lá embaixo, que são as fases, né, doutora Karina? As fases de ativação, mania e hipomania, e as fases depressivas também. No entanto, né, As as pessoas têm ideia, né, Lu? Desculpa até te cortar, mas as pessoas têm muito essa ideia de que o bipolar é aquele que muda de ideia de uma hora para outra, né? Que muda de humor de uma hora para outra. E a gente sabe que não é bem assim, não é né? bem assim, a coisa é muito mais complexa, porque são sobre fases, né? E a questão das compulsões, elas aparecem, na verdade, nos episódios de mania ou hipomania, por Na conta grande maioria das da vezes. idade, e a impulsividade leva às compulsões. Isso. Né? E essas compulsões podem ser as mais variadas possíveis. Compulsão por compra, por jogos, por comida, atividade física também. Muito comum, inclusive. Muito comum é Comum. sexo, pornografia. Então, assim, entender quando isso acontece é primordial, porque muitas vezes as pessoas acham que a compulsão, né, o senso comum, por exemplo, acha que é um capricho da pessoa. Não entende que aquilo ali faz parte de uma ativação que leva a esses comportamentos. No caso da atividade física, às vezes as pessoas entendem até como uma melhora. E, Nossa, olha, a pessoa de repente, né, tava deprimida, tava mal, de repente ela tá mais agitada e ela tá super fazendo atividade física e as famílias, principalmente nós familiares, eles percebem muitas vezes como uma melhora. A sim, pessoa sai de não, uma depressão, ela vai para um impulso aí de
10 vezes por semana na academia, né? E algumas pessoas, né, porque isso tem até um nome, é vigorexia, Anorexia. e as pessoas não entendem. Às vezes, esse paciente ele passa 3, 4 até 5 horas numa academia e o nível assim e passa do excesso, né? Passa daquilo Sim. do que a gente chama de normal. Então, doutora Karina, como é que a gente pode explicar para os nossos seguidores aqui conosco quando não aparece? Na verdade, a gente tem que considerar, né, o que nem você disse, né, do transtorno bipolar, né? Tá atrapalhando de ouvir, que minha cachorra hoje, ela tá nada. Ela ouve qualquer barulhinho de moto, essas coisas, ela fica enlouquecida. Então, se estiver atrapalhando, vocês me avisem, por favor. A questão do transtorno bipolar, né? Ele é uma doença extremamente complexa, como você já disse, né? Ele vai alterar aí energia, humor, impulso, tudo. E nisso, muito mais, né? Nos episódios aí de mania e hipomania, mas não só neles, a gente tem uma alteração de de neurobiologia mesmo, né? Então a gente tem uma inibição de substâncias aí no cérebro do controle inibitório que a gente fala, né? Então, muito provavelmente é nisso onde entram aquelas questões. Eu tenho, sei lá, vou dar um exemplo. Eu tenho um impulso, por exemplo, de querer brigar com alguém, de querer bater em alguém, por exemplo. Se eu tô Sim. bem, eu consigo, né, ter aquele controle inibitório de, olha, eu não posso, eu não preciso resolver dessa forma e tudo certinho. No caso do transtorno bipolar, no caso da mania, hipomania, a gente não tem esse controle, né? A gente não consegue ter esse filtro. E A nisso vem os impulsos. Exatamente, até porque para a pessoa, né, se ela tá muito ativada, então pensa, eu tô cheia de energia, o meu cérebro muitas vezes, 99,9% das vezes, tá a milhão. E de fato, aquilo para mim faz muito sentido. Então, quando eu vou fazer, eu não tenho aquele filtro do normal a normal, o certo e o errado, muitas vezes, né? Claro que a gente está dizendo aí de. Se a gente está falando do transtorno bipolar tipo 1, em que a pessoa fica psicótica, realmente ela está fora da realidade. Mas no transtorno bipolar tipo 2, nas hipomanias, o paciente ele não perde a noção da realidade. Mas ainda assim, ele tem aumento de impulsos, ele tem essa dificuldade de perceber o limite, vamos dizer assim, né? E aí entra isso. Então, a gente vê os impulsos, que, como você disse, as pessoas, os pacientes, eles têm muito essa dúvida, assim, eles vão ler, e muitos pacientes, eles falam, ai, mas eu não tenho aumento de impulso para compra, por exemplo. É como se todo paciente bipolar tem o mesmo aumento de impulso. E cada um tem o seu, é o que você falou, né? Vai ser gasto, jogo, aí um alerta para os tigrinhos da vida. A gente tem minhas tido bets. A gente tem tido muito problema, né? Eu tenho tido pacientes aí que estão perdendo tudo no jogo. Então é aquilo, mas é a dependência de jogo. Pode ser uma dependência, mas dentro do transtorno bipolar é muito a chance, né, de ser um aumento de impulso é muito grande, muito grande, né? E aí aquilo eu vou, né? Porque aquilo me gera prazer. E eu Sim, acho que a grande questão é essa, né? O impulso, ele, na grande maioria das vezes, ele vai gerar um prazer imediato. é a Pode busca falar. da dopamina, né? Essa busca Isso. da dopamina que se torna uma constante. Por exemplo, a pessoa Sim. ela está ativada, ela está com aquela inquietude interna, uma agitação que leva à impulsividade. Então, ela tenta extravasar isso de alguma forma. Alguns pela alimentação, abusando, né? Alimentação, Isso. ou como a gente fala, né? Comendo as próprias emoções, porque Literalmente. a compulsão alimentar ela é muito presente no transtorno bipolar, né, doutora Karina? Que as pessoas, inclusive, associam o ganho de peso com remédio, e na grande maioria das vezes não é. Isso, exatamente. Às vezes, eu tenho uns pacientes novos, né, que eles falam assim: ah, mas eu não vou tomar o lítio porque o lítio vai fazer eu engordar. É claro, a gente tem que entender que, além da medicação e da terapia, existe também a mudança de estilo de vida. Né? Se você tem uma alimentação ruim, é claro que isso vai impactar Com no transtorno certeza. bipolar. E a gente está falando de uma doença crônica e também inflamatória. É importante que as pessoas saibam disso. E Que multifatorial, né? Se a gente for parar para pensar, a gente não tem uma coisa só, um motivo só. não, são vários.
é multifatorial. Exato. O que eu costumo dizer para os pacientes, né, Lu, é que, e isso acho que para tudo, né? Mas para o transtorno bipolar mais ainda, né? O nosso corpo ele é uma engrenagem. E se uma parte para de funcionar, as outras vão parar também, simplesmente. É simples assim, né? E isso serve para tudo. Então, se eu estou exagerando na comida, ou se eu tenho uma alimentação extremamente inflamatória, isso vai refletir no meu cérebro, né? As pessoas falam tanto, né, de que o intestino, de que ele é o segundo cérebro, não sei o quê. Tá tudo interligado. A gente sabe que está tudo ligado, não tem como a gente olhar para uma coisa só. E a gente não consegue falar de tratamento do transtorno bipolar sem a gente considerar todos os pilares. Exatamente. Não é só remédio. Não é só remédio. E outra compulsão também, né, que vem muito para o consultório, doutora Karina, é a dos gastos, né? Os impulsos, é. E A gente tem, né? Os pacientes eles têm grandes prejuízos, muitas vezes, nem sempre, claro, né? Mas é aquilo, num quadro mais leve, não gosto nem de usar essa palavra, né? Mas num caso talvez menos grave, a pessoa não vai chegar a se endividar a ponto, né, de perder coisas. Eu já vi pacientes em episódio maníaco comprar 2 apartamentos, carro, e realmente a pessoa perdeu todo o controle porque ela não tinha condição. Mas, para além disso, né, para os quadros que não necessariamente sejam aí um surto psicótico, um transtorno bipolar tipo 1, são pacientes que muitas vezes vivem apertados, vivem segurando, por quê? Porque são compras. E não necessariamente seja, né, eu vou lá e eu vou comprar e vou gastar 20 mil reais de uma vez. Não. É só o fato de eu mudar o meu comportamento, só o fato de eu ir lá e muitas vezes comprar as coisas sem pensar, muito o impulso, aquela coisa do presentear. Tem muitos pacientes que têm isso ou, ou então do só se vive uma vez? também, né? Que fica aquela coisa de. Até porque, junto com os impulsos, né, Lua, que a gente não pode desconsiderar, né? Não é só uma coisa do transtorno Não, bipolar. Então, junta a energia que eu tenho, né? O aumento de impulsos que eu sim. tenho, junta muitas vezes com o senso de razão aumentado, com a autoconfiança aumentada, e aí é o que eu brinco, né? A fome com a vontade de comer. Tá, eu pago, eu dou um jeito, né? E depois as consequências vêm. Acho que a grande questão é essa. E a questão dos gastos, né, que é importante a gente falar, é que se torna um estressor potente. Porque se eu gasto além daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso, eu vou ter uma dívida. E a gente sabe que dívida causa ansiedade e Exatamente. aumento de estresse. E um dos maiores inimigos do cérebro do bipolar é o quê? O estresse. Exatamente. Né? E então, entender por que isso acontece é muito importante. Porque muitas vezes, doutora Karina, a família procura a gente no consultório para falar assim, mas eu não entendo. Ele tinha aplicações, ele sempre foi controlado e agora gasta como se não houvesse amanhã. Isso mesmo. Isso Né? mesmo. A família não entende muitas vezes. Por isso que eu sempre falo da necessidade da psicoeducação da família. Sim. E muitas vezes gastos até com coisas muito exóticas, né? Muito diferentes, né? Então, por exemplo, às vezes, sei lá, a pessoa nem liga para, sei lá, vou dar um exemplo, carrinho. De repente ela vai lá e quer fazer uma coleção de carrinho caríssimo. Muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes, né? E a família, realmente, a família fica muito confusa. E julga muitas vezes, né? Porque se é um quadro que não é tão evidente, o julgamento, eu acho que isso é uma das piores partes, inclusive, né? Sim, e é justamente essa parte que é o julgamento e a crítica que deixa, né, traz essa estigma para o transtorno bipolar. Isso. Porque a pessoa começa a se questionar: isso sou eu ou isso é a doença? Sim. E admitir um diagnóstico, né, é um luto. É, exatamente. Porque, Se bem também, né, Lu, que eu acho que também às vezes é muito de pessoa para pessoa, né? Eu sim, percebo nos pacientes, assim, que, claro, a maioria tem uma resistência enorme, né? Mas muitas vezes eu recebo pacientes que estão sofrendo há tanto tempo. E aí, quando a gente traz, né, e fala, olha, não, o seu diagnóstico é esse, gente, é um alívio, é né, uma, dos pacientes falarem, nossa, agora eu entendo por que que eu sou assim, por que que meu cérebro funciona desse jeito, né? Mas é assim, ainda assim é difícil, né? Não tem como a gente considerar é, falar que é fácil. é muito difícil porque ninguém gosta de receber diagnóstico, né, doutora Karine? Exato. Ainda mais Ninguém. uma doença crônica, né? Incurável, enfim. E assim, uma pergunta que eu sempre recebo, né? Tanto em caixinha quanto dos meus pacientes ou da família. Mas ele vai parar de comer? Ele vai parar de gastar? Quando é que a compulsão vai parar?
Aí eu explico que uma das funções do estabilizador de humor, por exemplo, é conter os impulsos. E quando isso fica muito forte, né, muito intenso, aí tem que lançar a mão de medicações mais assertivas, como antipsicóticos, não é, doutora Karina? Sim. Mais, talvez mais potentes, não sei nem se essa é a palavra, né? Mas É. eu acho que mais, além disso, né? Eu acho que é a combinação mesmo, né? Muitas vezes, se eu não tô conseguindo segurar com o medicamento X, né? Então, tô tomando de valproato e eu não tô conseguindo segurar, eu vou precisar de uma combinação, né? Seja um outro estabilizador de humor, seja um antipsicótico que vai atuar como estabilizador de humor, mas a ideia é estabilizar. Porque realmente viver dos impulsos, viver nesse ritmo não é saudável. É o que eu sempre falo para os pacientes. Eu falo, o seu cérebro ele está hiperativado, ele está acelerado, ativado. E E, isso é um curto-circuito. Não adianta a gente considerar e falar que é normal, não é normal. Então a não, gente precisa baixar isso justamente para que a gente consiga segurar. E aí entra outra dificuldade que eu percebo muito, né? Quando os pacientes eles saem desse episódio, né? Seja pelo tratamento ou às vezes porque de fato eles deprimem, né? Quando não estão tratando direito acaba deprimindo, eles associam muito isso ao remédio. Né? Então, eu tava ótimo, eu tava fazendo academia 5 horas por dia, agora eu não quero ir para academia. E aí eles associam, acho que o remédio deprimiu. Então, acho que isso é uma coisa bem importante de pontuar, que é natural, que se eu saindo de um episódio aí maníaco, hipomaníaco, quase sempre a depressão vai vir, né? Na maioria dos casos. E muitas vezes o remédio ele não tá deprimindo, ele só não tá conseguindo segurar muitas vezes, porque de fato demora um tempo, né? Ou pacientes que às vezes não tratam, né? Então é o que a gente tenta mostrar, mas ter impulsos dentro na verdade, acho que ter impulsos para ninguém é saudável, dependendo, né, do impulso, mas sim, dentro do transtorno bipolar, acho que é deixar muito claro que isso é sintoma. sim. Não é esperado, né? Não é esperado a gente gastar mais do que a gente pode, não é esperado a gente ter libido muito mais do que a gente Exatamente. teria naturalmente, né? A exposição a comportamentos de risco, né? Isso. A gente tem pacientes aí que já tive situações aí de ver pacientes que voltavam, acho que eu até falei na outra live, mas que vai para uma balada e tem relação com uma pessoa que nunca viu na vida, né? Coisas assim que não é nem questão de uma questão moral, não é isso, é uma Não, não questão de risco. é Né? não Você não é conhece a pessoa, você não sabe. valor. Exato. Então, são situações que a gente se expõe, sim, a gente se coloca em risco. Para nós mulheres, ainda pior, ainda a gente sabe que a sociedade é extremamente machista e que a gente é mais vulnerável, querendo ou não, e acaba se colocando em situações um pouco mais delicadas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E, para além disso, cuidar do nosso cérebro, né? Se ele está hiperativado, ele está se deteriorando. E a gente Sim. não pode deixar isso acontecer. Doutora Karina, tem uma pergunta aqui. O que é bipolaridade? O que causa bipolaridade? Ixi, na verdade, o transtorno bipolar ele é uma doença bem complexa, né? A gente não tem uma causa específica, mas a Multifatorial. gente sabe que tem questões genéticas muito importantes, né? A herdabilidade aí do transtorno bipolar tipo 2 pode chegar a 90%. Então, é uma questão genética bem importante. Mas é uma alteração de funcionamento do cérebro, né? Eu brinco que, assim como a gente pode ter hipertensão, a gente pode ter uma alteração de funcionamento do nosso cérebro, Sim, né? a E diabetes, né, por exemplo, a alteração no pâncreas. Exato. Então, assim, a gente tem, né, uma predisposição genética, né? A gente tem a chance de ter e ela pode se desenvolver ou não. E, claro, a gente pode considerar que um fator estressante pode abrir um quadro, mas não tem uma causa específica e é uma doença bastante complexa, né? Que vai alterar aí energia, humor, impulsos. Emoção. Emoção, exatamente. É muito complexo e altera bastante. Aí a gente tem, falando de uma forma muito simples, né? No transtorno bipolar tipo 1, a gente tem os episódios aí depressivos e os episódios de mania. Os episódios depressivos são depressões, que muitas vezes são confundidos até com depressões unipolares. E os Isso. episódios maníacos em que a gente que o paciente ele fica extremamente acelerado, extremamente impulsivo. No tipo 1, ele tem prejuízos graves mesmo, né? E no tipo 2, aí a gente tem as hipomanias que são teoricamente mais leves, Mais brandas. mais brandas, mas não, acho que tão incapacitantes quanto, dependendo da situação, né? Sim, e de difícil tratamento, né? Difícil diagnóstico, porque a gente tem na hipomania uma depressão mista, né? Que Sim. são estados mistos, que trazem muito sofrimento para o paciente. E que muitas vezes aí dentro da depressão mista vem a questão dos impulsos mais
ruins no sentido, né, de automutilação, de tentativas de suicídio, que a gente não Sim. pode desconsiderar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é isso. Se eu não tenho esse controle inibitório, e eu tô muito desesperado, eu vou fazer. E é esse o grande risco. Porque aí a gente tem fatores que são muito preocupantes. A gente tem a desesperança, o desespero, A o angústia. vazio e o impulso, né? Exatamente. É um combo muito perigoso. Eu acho que é o de maior risco, né? Eu falo, no meu ponto de vista, acho que no meu ponto de vista não, né? De uma forma geral, né? Os episódios depressivos mistos, eles são os mais graves. São extremamente sofridos, doutora Karina. Exatamente. Ó, Exatamente. tem outra pergunta, doutora Karina. Quanto tempo a fase de depressão pode durar, mesmo tomando esse coquetel? Na verdade, se os quadros depressivos, eles tendem a ser bem mais duradouros. No transtorno bipolar tipo 2, inclusive, né? A gente vê que ele é predominantemente depressivo, o quadro, né? Se o paciente não trata, ele pode passar até quase 60% da vida dele deprimido. Então, não tem um tempo exato, nem para os episódios maníacos, nem hipomaníacos, e nem depressivos. Então, a gente tem que, para fazer diagnóstico, então, minimamente 15 dias para a gente considerar que é um episódio depressivo, minimamente 4 dias para a gente considerar que é um episódio de hipomania, mas o período máximo a gente não tem, tá? Eu já vi pacientes que tiveram episódios depressivos aí por anos, já vi pacientes hipomaníacos por anos, né? Então, semanas, meses, anos, é muito dependendo de cada quadro. E aí, pensando no tratamento, é sempre uma questão da gente reavaliar. A ideia do tratamento é melhorar. Se não está melhorando, a gente precisa reavaliar esse tratamento para ver se tem algo que possa ser feito. E daí a necessidade de levar o tratamento a sério, né? A aderência ao tratamento, o Isso. acompanhamento, porque quanto mais tempo sem o tratamento, mais duradouras serão as crises, intensos os sintomas e Mais mais grave. É. dor. Né? Porque a gente tem que falar também da neuroprogressão, né, doutora Karina? Como eu disse, se é um curto-circuito, eu vou ter prejuízo no meu cérebro. Então, eu preciso prevenir. Eu falo isso muito para os pacientes, que para além de melhorar, claro, a qualidade de vida, isso é indiscutível, né? Porque ninguém quer ficar deprimido, ninguém quer ficar sofrendo. Eu preciso proteger o meu cérebro no longo prazo. Porque senão, sim, se eu não cuido, lá na frente eu vou ter uma crise, eu não vou sair nunca mais. A gente vê pacientes aí extremamente prejudicados cognitivamente, né? A gente vê pacientes com quadros demenciais decorrentes de um transtorno aí que nunca foi tratado, Foi né? E que, tratável. que vai além, inclusive, vai muito fora o que as pessoas falam, né? Que o remédio psiquiátrico deixa as pessoas assim. Não, o que deixa as pessoas assim é a doença, não tratada e não controlada. O remédio, tirando os tarja preta, que a gente já sabe, eles protegem o cérebro. Que isso aí é o prejuízo cognitivo que a gente fala, Exatamente. né? Que impacta na memória, no foco, na atenção. Exatamente. É perda neuronal mesmo, né? A gente Sim, perde neurônios nas crises, e é isso que é importante. Tanto é que tem muitos estudos que trazem, né? Que depois, se eu não me engano, do 10º episódio, né, de crise, porque assim, em muitos casos, geralmente as crises, elas não precisa ser, mas muitas vezes elas são precipitadas por alguma situação. Depois da 10ª crise, aí tem um número certo, eu não vou lembrar exatamente, o cérebro ele já meio que se retroalimenta, e aí eu já não preciso ter fator para o meu cérebro entrar em crise. Então, quer dizer, eu vou tendo prejuízo, isso é claro. Então, eu preciso cuidar o quanto antes. sim. Tem uma pessoa aqui, doutora Karina, pedindo para a gente falar mais sobre a fase mista. Sobre as fases mistas, né? É, Isso. os episódios mistos, eles são, né, como o próprio nome diz, eles são a mistura dos dois polos, vamos dizer assim. Então, a gente tem episódio maníaco com características mistas, a gente tem hipomania com características mistas e a gente tem a depressão com características mistas. Geralmente, a mania e a hipomania, o que prevalece são os sintomas de mania e hipomania. E aí a gente tem sintomas do polo depressivo associados. E na depressão, que é o que a gente vê de mais comum, as depressões mistas, né? É aquela depressão que tem aquele cunho de tristeza, de desânimo, de desesperança, mas carregado de muita energia. Então é aquilo, é uma depressão agitada que a gente fala.
Então, é aquela depressão angustiada, é aquela depressão desesperada, é aquela depressão que o paciente ele se machuca, ele quer morrer, é uma depressão energizada que a gente fala. Sim. A depressão pura, o paciente ele fica deitado, ele não tem força, às vezes, nem para levantar. A depressão mista é que é o perigo, né? Porque é nisso que muitas vezes o paciente ele vai ter o impulso mesmo de fazer besteira, de se machucar. Isso é muito grave. É possível ter bipolaridade borderline? Sim. Sim, sim. Eu brinco, né, que tem pessoas que têm esse azar de ter duas situações. O que a gente vê muito, até mais comum, a gente vê o diagnóstico equivocado, né? De pacientes que recebem o diagnóstico de borderline porque tem uma dificuldade aí, às vezes, tem uma reatividade, e as pessoas não investigam direito os episódios de humor aí. E isso é muito comum, né? O paciente ter o diagnóstico de transtorno borderline, de personalidade borderline, e, na verdade, ser bipolar. Mas a comorbidade existe também. E, na verdade, né, as pessoas às vezes falam, o borderline e o bipolar são iguais. Não, Não. não são. Porque o borderline é como ele funciona nas relações. E o bipolar é como ele é. A gente está falando de genética. É, sim, sim. Né? E a grande questão é que o border, né? Claro que a gente não vai entrar aprofundar tanto esse assunto, mas é aquilo. Ele vai ter as oscilações dele baseados nas relações, né? Sim, No abandono, nessas coisas. E não necessariamente ele vai preencher critérios para hipomania, para depressão. Não necessariamente. Agora, se ele preenche critérios, ele pode ser bipolar. E diferente do que as pessoas pensam também, então o bipolar ele vai oscilar também do nada, só do nada? Não. Ele também é reativo ao ambiente, até porque ninguém é robô, né? Somos seres humanos. Então ele exato. pode ser reativo ao ambiente também. Ó, Luciana falou sobre a ansiedade na bipolaridade. Pode ser confundido a fase mista com ansiedade dentro da bipolaridade? Pode. A ansiedade, a gente costuma dizer que ela é bem inespecífica, né, Lu? Assim, ela é um sintoma que ela é comum em todos praticamente, ela pode acontecer em todos os quadros Quatro. psiquiátricos aí. Então, ela não diz muita coisa pra gente. É o que eu sempre falo para os pacientes. Sei lá, a pessoa tá com febre. Ela pode ter uma febre viral, ela pode ter uma febre bacteriana, enfim, tem até a febre de origem central aí. Então, quer dizer, a febre não quer dizer muita coisa. É um sinal de alerta, mas não quer dizer muita coisa. E a ansiedade é assim, né? E as pessoas confundem muito. A ansiedade, gente, é preocupação, É medo. é medo, exatamente. E o que ela é muito comum no transtorno bipolar, tá? Mas uma coisa que as pessoas confundem muito também é a ansiedade com agitação e inquietação. Isso. O paciente chega no consultório para fazer terapia, ele fala assim, doutor, eu estou muito agitado. Tô muito ansioso. Estou muito ansioso. Aí eu pergunto, mas o que é ansiedade para você? Isso é uma pergunta fundamental. Sim, Não, é porque eu não durmo direito e a minha cabeça não para e tudo tá ruim e tudo que eu penso é muito negativo. Aí eu explico. Ansiedade é sobre medo, medo intenso, desproporcional. Né? Primeiro que ela é uma emoção nata, é uma sim, emoção primária que a gente tem. sim. A ansiedade funcional. Agora, a ansiedade disfuncional é essa que impacta na qualidade de vida da pessoa, Isso. né? Excesso de preocupação, muita catastrofização, tudo vai dar errado, né? O futuro é sempre um futuro negativo, Negativo. porque a ansiedade ela traz para a pessoa, a ansiedade disfuncional, uma necessidade de segurança, é uma intolerância à incerteza. Sim, Né? Então, isso dentro do transtorno bipolar, geralmente o paciente fala, eu estou ansioso, eu estou agitado. Não, ele está ativado. muitas vezes, exatamente. Né? É Muitas porque vezes você vai perguntar o conteúdo do pensamento, tem tudo, menos ansiedade. menos ansiedade. Muitas vezes fica obstinado em algum assunto específico, fica remoendo aquilo, ou fica remoendo alguma coisa que aconteceu lá atrás, mas no sentido, né, de às vezes raiva, no sentido de culpa, mas a ansiedade mesmo, a gente vê, é comum acontecer, mas eu, pelo menos, quando os pacientes trazem essa queixa diretamente, quando a gente vai investigar, não é ansiedade, é agitação, inquietação, ativação. Tem uma pergunta aqui, doutora. Como faço para ter mais concentração? Fui diagnosticado com borderline, bipolaridade e TDAH. Queria saber qual remédio é bom para concentração.
Aí tem que passar por uma avaliação, né, doutor? Isso. Acho que só uma dica, né? Claro que remédio não tem como a gente falar por aqui, obviamente, né? Porque precisa Sim. de uma avaliação. Mas uma coisa que a gente vê muito comum é que dentro da ativação do transtorno bipolar, então quando o nosso cérebro ele está acelerado, eu não vou conseguir mesmo focar, eu não vou conseguir prestar atenção. Então esse diagnóstico do TDAH ele tem que ser muito esmiuçado para saber se de fato ele existe ou se é só uma sequela aí, essa dificuldade de concentração é uma dificuldade por conta do transtorno bipolar. Então, uma dica só é estabilize o transtorno bipolar o máximo que você puder. Isso. Depois pensa, vamos supor então que tenha sintomas de TDAH desde a infância. Aí sim, a gente vai pensar num tratamento depois desse humor muito estabilizado. Os psicoestimulantes aí, que são teoricamente o tratamento para o TDAH, eles seriam os últimos da fila e com muita cautela para colocar. Tem outra aqui, doutora. Qual o tratamento para toque? Pro toque, né? O toque, ele é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Ele é tratado, o tratamento é basicamente com antidepressivos, geralmente em doses mais altas, pode entrar os antipsicóticos aí, mas aí trazendo para a bipolaridade também é muito comum que apareçam sintomas de toque dentro dos episódios aí de mania, hipomania, né? Então eu tenho pacientes, por exemplo, que falam, o toque ele é uma coisa, o paciente ele tem sempre aquilo, só o toque. Dentro do transtorno bipolar, ele acontece muito nos episódios. Então, às vezes a pessoa ela tá mais ativada, que aí a Daniela até pediu para explicar a ativação, que é quando o cérebro ele realmente está muito acelerado, quando ele está muito energizado. Então a gente fala que o paciente está ativado. Dentro desses episódios de ativação, muitas vezes vem o toque, né? Então, às vezes, aí, nesses episódios, o paciente fica com mania de limpeza, ele fica com mania de organização, ele fica com alguns comportamentos aí obsessivos, mas isso dentro do transtorno bipolar. E aí, não necessariamente ele tenha um toque. Pode ter os dois, mas na grande maioria está dentro dos episódios, né? Que são as compulsões que a gente fala, né? Que é aquela do impulso, obviamente, aí eu tenho um comportamento para aliviar aquela angústia e isso vai se repetindo, né? Para aliviar. Aí tem outra pergunta aqui, doutora. Eu sofro muito com a compulsão alimentar. Sei que na hora que estou comendo sem parar é errado e não consigo parar. Sou bipolar tipo 2. A questão da compulsão é exatamente essa, né? Que quando vem a ressaca, vem a culpa, a autocrítica e a pessoa se maltrata muito, né? Porque aquele diálogo interno que a pessoa fica é sempre depreciativo, de autoacusação, de autodepreciação. Sim, primeiro, né, acho que ela colocou, como que é o nome dela? Rivane, acho que é, né? É, Rivane, primeiro, eu sinto muito, né? É muito difícil mesmo. E a compulsão sim, alimentar, amor, assim, é uma doença, né? Isso é uma alteração de funcionamento também do nosso cérebro, é um sintoma. Então, por favor, não se culpe, né? Não tem culpa. O negócio tem que controlar o humor. Então, se você tem o transtorno bipolar tipo 2, muito provavelmente ainda não esteja completamente estabilizada, por isso que esses episódios de compulsão eles vêm. Porque a comida ela não deixa de ser um prazer imediato. E na maioria das vezes as compulsões não são, né? Ninguém faz compulsão com alface, com tomate. Né? A gente faz compulsão com doce, com carboidrato, que é o que dá um prazer mais imediato, que dá mais energia. Então, conversa com o seu médico, tenta estabilizar direitinho esses sintomas. Hoje a gente tem aí as canetas emagrecedoras, né, que o pessoal fala. Do ponto de vista psiquiátrico, elas são opções bastante seguras, na maioria das vezes. Então a gente tem possibilidades de ajudar. Claro que, primeira coisa, estabilizar o humor. Porque na grande, 99% das vezes, a compulsão ela está relacionada com essa instabilidade. Mas a gente tem outras opções também para ajudar. Então dá para a gente tentar aí achar um equilíbrio. Não é fácil, mas é possível. Então não a- se culpa desse jeito, não. até mesmo com a terapia, né, doutora Karina? Porque Exato. é preciso primeiro entender que emoções estão junto desse comportamento, né, que impulsiona esse comportamento. Entender essas emoções e fazer essa diferença. O comer emocional, né, e o comer por uma necessidade neurovegetativa, que é a fome. Exatamente. Então, as emoções que podem te levar a isso é que
você precisa entender sobre elas e mudar. Aí, através disso, você muda a sua relação com a comida. Você não Sim. usa mais a comida como forma de aplacar uma tristeza, o tédio, uma angústia. E é isso que você falou, né, da relação com a comida, que é uma questão muito cultural também, né? Então a gente precisa entender. Tudo gira em torno da comida, né? A gente vai fazer um encontro, é comida, a gente vai para a casa da família, é comida, a gente vai comemorar não sei o que, é comida. Então é muito cultural, não dá pra gente também achar que a gente vai conseguir resolver isso de uma hora para outra, né? E trabalhar isso com culpa, de jeito nenhum. E mesmo porque comportamento a gente não muda assim, né? Exatamente. Dá um trabalhinho, mas tem saídas, tá? Você não precisa se culpar, como a doutora Karina falou. Quando a gente se trata com auto amor, auto gentileza, a gente também tem que ter auto perdão, Exatamente. né? Entender o momento que a gente está vivendo, porque o contexto também ele é um fator determinante. Se você está passando por um luto, por uma situação muito estressante, às vezes a sua forma de lidar com isso é muito disfuncional. Né? Mas com a orientação correta, né? Com terapia, com o tratamento, você consegue vencer Sim. esses desafios. O que a gente não pode é desistir. Eu falo isso muito para os pacientes, né? É difícil, é trabalhoso, a gente pode surtar no sentido de ficar nervoso porque não melhora, mas a gente não pode Sim, desistir. A gente sabe que é muito complicado, né? Eu falo para os pacientes, eu falo, eu não querido. tenho, né? No caso, eu não tenho transtorno bipolar, então talvez eu não consiga, por mais que eu entenda, eu nunca passei por isso, mas eu me compadeço da dificuldade deles e do sofrimento, mas desistir não pode ser uma opção. A gente tem inúmeros medicamentos, a gente tem inúmeras combinações. Eu ainda brinco com os pacientes, não é possível que a gente não vai achar alguma que não vai conseguir segurar, entende? A gente precisa perseverar, por mais difícil que seja. E aí vai o alerta para quem, por exemplo, teve a chance de ter um diagnóstico mais cedo. A diferença que isso faz, né? O quanto é mais difícil quando Nossa, esse quadro já está mais cronificado. a Daniele perguntou: essa ativação pode ser conversas mentais sobre um hiperfoco? Pode. Na verdade, é aquilo. A ativação ela é quando o cérebro ele está mais energizado, mais ativado. Acho que a palavra é essa. Então, ele geralmente está mais acelerado. E aí podem vir esses episódios de hiperfoco, podem vir essas conversas mentais. Isso pode estar dentro, sim, de uma ativação, com certeza. E, inclusive, né, na hiponomia, por exemplo, tem muito a busca por novidade, né? Que a ativação faz isso. Sim. A pessoa começa, ela quer fazer um curso da noite para o dia, ela se prepara para tudo. É. Daqui a pouco passa. Eu quero a Isso. próxima novidade. E essa obstinação não é só por objetos, cursos, não. Isso pode ser, inclusive, para relacionamentos. Uhum. Não é, doutora Karina? Pode sim. Né, os Tinder da vida aí, né? Os pacientes têm uns que Nossa, sofrem com isso, né? De estarem buscando mais, né? Aí vem junto, na maioria das vezes, a hipersexualização, e aí vai virando uma bola de neve, muitas vezes. aí tem outra aqui, doutora. Doutora, tenho TAB, faço tratamento psiquiátrico, faço terapia. Eu posso ter alta da terapia? Pode, mas eu não recomendo. A gente brinca, né? Pode, porque realmente, né? É que eu acho que vai muito da linha, né, Lu? Acho que você vai poder explicar isso melhor que eu, né? Depende muito da linha aqui em que tá. Agora, do Depende. remédio não tem alta. Porque, por exemplo, se for a terapia cognitivo-comportamental, o que a gente faz? É a psicoeducação. Ensinar para você o que é o transtorno, sobre como lidar com os sintomas, como lidar com as crises, com as recaídas, a sua alteração de rotina, por exemplo, ajudar você, por exemplo, a fazer um planejamento de rotina, um planejamento semanal. E Identificar as crises, né? identificar as crises, a família também entrar nesse processo, porque a família precisa estar inserida no tratamento também. Porque muitas vezes o paciente ele pode não perceber quando ele está entrando, mas se a família for muito bem psicoeducada, vai Ela ensinar. percebe. Eu estou achando que você está dormindo pouco, porque a ativação, Daniele, a Daniele perguntou muito por ativação, né? A ativação tem também essa característica. A pessoa dorme pouco, pouca necessidade de sono. Exatamente.
Vai dar aí 2, 3 horas da manhã, a pessoa está fazendo faxina, está arrumando armário, está fazendo relatório do trabalho, Lavando quintal. lavando quintal. Então, assim, quando o paciente ele está bem psicoeducado, estabilizado dentro daquilo que é possível, e é importante dizer, estabilizado não é cura, Exato. né, doutora Karina? Caídas podem acontecer, que isso depende do contexto que a pessoa está vivendo, mas Exato. o paciente ter alta, sim. Mas é claro que é tudo muito bem avaliado. Eu estou falando dentro da TCC. Porque se a gente for falar da psicanálise, a pessoa pode ficar até 30 anos fazendo análise. Exatamente. Não é certo e errado, é aquilo que fica melhor para você, Exato. Exato. né? Mas assim, como eu sou da área, então a TCC ela é muito assertiva. Exato. Deixa eu ver, tem outra. Acho que a Vivi, ela falou, né, que ela tem TAP tipo 2 e tá em depressão há 5 anos. Vivi, se isso pode realmente acontecer. Pode sim. Mas eu não sei, né, se você faz o tratamento certinho, tal. Isso é uma coisa que tem que ser vista, né? O que a gente gostaria é que não tivesse. É entender certinho como é que tá esse tratamento, para saber por que que essa depressão tá tão duradoura, né? Porque se estiver fazendo o tratamento, não é o esperado que dure tanto, né? A ideia é que a gente consiga controlar. Mas poder pode. Principalmente, né, quando o primeiro diagnóstico é de depressão maior, né, que a pessoa faz o uso de antidepressivo por muito tempo. Isso impacta no tratamento do transtorno bipolar. A média que traz o diagnóstico, né, Lu? A gente sempre fala isso, né? Ela é de 10 a 15 anos, muitas Isso. vezes. Né? Então, o paciente passa, às vezes, ali uma vida quase tratando como uma depressão resistente e não é, né? E aí vai tomando antidepressivo, e isso no longo prazo pode piorar um pouquinho o contexto. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi. Tem como ver desde o início? Só lembrei agora. Ah, não, a live vai ficar salva, né? Ela vai ficar gravada. Quanto a isso, Isso. você não se preocupe, não, que ela vai ficar gravada. A Daiane perguntou, né, se mesmo tomando a medicação, a ativação pode vir e o que fazer para sair. Pode, né, como a Lu falou, né, a estabilidade não significa cura. Então, a gente pode, né, o humor ele vai poder oscilar. Se estiver vindo muitos episódios, se estiver fazendo critério para ter um episódio aí de hipomania, alguma coisa, significa que não está estabilizado. E aí precisa readequar a medicação, dose, ou às vezes combinação. Acho que uma coisa que eu gosto de falar muito, né, Lu, que é essa questão de no transtorno bipolar tipo 2, nem todos, né? Mas no transtorno bipolar tipo 2 mais um pouco ainda, é a necessidade, muitas vezes, de uma combinação de medicamentos. É muito mais comum a gente precisar de combinar remédio do que a gente conseguir Sim, estabilizar com um tipo de medicamento só. Então, às vezes acontece porque não está no nível adequado. Então, a gente tem que adequar nível sérico dos medicamentos, dos estabilizadores de humor, por exemplo. A gente precisa de combinação, muitas vezes, né? Tem paciente, às vezes, que precisa de 3 estabilizadores de humor, 4 moléculas que atuam no polo da ativação. Então, é difícil. quando isso acontece, eu explico para o paciente, porque às vezes a família vem muito assustada, né? Ah, doutora Luciana, o fulano está tomando 5 medicamentos. Eu falo, não, mas isso é um resgate para tirar a pessoa da crise. Tirando a pessoa da crise, aí ela vai ser reavaliada, o quadro vai ser reavaliado, e aí pode ter, inclusive, redução da medicação, ajuda dessa medicação, porque o que a gente não pode é deixar a pessoa na crise, porque a crise ela é progressiva, ela maltrata muito, E né? é aquilo, né, Lu? A gente, obviamente que a gente não quer, é um saco tomar remédio, a gente sabe disso. Não é fácil. Incomoda, né? Dá trabalho, ficar lembrando tudo, mas assim, é o que eu sempre tento trazer para os pacientes. Eu falei, olha, eu tenho muitos pacientes que tomam 5 remédios para pressão. E para o E não, coração. para coração, para pressão, e não reclamam. Mas por quê? Eu acho que muito vai dessa questão também desse preconceito que a gente tem que é cultural, Sim, né? Então, assim, eu sim. posso tomar 10 remédios para pressão, porque nossa, olha que coisa boa, eu tô tomando para eu não infartar. E por que que eu não posso tomar 10 remédios para o meu cérebro também não infartar? Né? Então, isso é uma coisa que eu falo. Claro que a gente quer, obviamente, com o mínimo possível. Né, Ninho? Eu falo, eu ouvi esses dias um paciente falando que um colega médico falou que ele não vai no psiquiatra porque todo psiquiatra tem a meta de dar pelo menos 3 remédios para os pacientes.
Aí eu olhei e falei, gente, né? Como se, nossa, a gente tem o maior prazer do mundo de encher o paciente de remédio, né? E não é isso, a gente quer salvar o paciente e controlar as crises dele, né? Mas enfim, tem muito preconceito ainda, infelizmente. Tem, acho que foi hoje, eu li uma psicóloga postou naquela outra rede, Threads, Hum. eu sou psicóloga anti-psiquiatria. Eu falei, meu Ai, Deus. meu Deus. Eu falei, dá para desver, dá para desver o que eu vi. Porque esse É o mínimo que você vê que a pessoa nunca estudou na vida, porque não é possível, né? não é possível. E a gente vê muito preconceito dentro da área da saúde também. Oh, muito, muito. Vê, doutora? Dentro da área da saúde mental, inclusive, que é pior ainda, né? Que é Da pior, né? psicóloga, por exemplo, né? Falando isso. Eu falo, eu já ouvi algumas coisas, né? E eu falo, um profissional desse, não só psicólogo, porque eu já vi vários profissionais de várias áreas falando isso. É, a gente já entende que ele nunca estudou neurobiologia, né? Já começa daí. Porque, Exatamente. gente, se eu sei o que o cérebro funciona assim, que é um desequilíbrio bioquímico, e eu falo que eu sou anti, não faz sentido, né? Mesma coisa, então, que eu falar, olha, eu sou anti-cardiologista. Pois é. Ninguém fala isso. Sou anti-quimioterapia, por exemplo, né? Gente, tá? A gente sabe que é difícil a químio, que é uma coisa mais agressiva que uma quimioterapia, mas ela tá Muito. aí para tentar ajudar, para salvar e, enfim, acho que é cultural mesmo, infelizmente. Apesar de que a gente já avançou muito, né, doutora Carolina? Muito, melhorou muito, 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 Melhorou muito. muito. Doutora, tem uma outra pergunta. A Ritalina pode ser indicada para quem tem bipolaridade e transtorno de personalidade borderline para concentração? Então, se não tiver diagnóstico do TDAH e se não tiver, como eu falei da outra vez, né, tem que estar muito estabilizado e para a gente pensar no psicoestimulante, desde que de fato tenha o diagnóstico de TDAH. Senão a gente não usa, né? O psicoestimulante a gente tem que tomar muito cuidado. Olha, a hipomania no TAB2 pode ser muito intensa. Por exemplo, eu adoro ler, mas me deu uma crise esses dias, rasguei duas coleções inteiras. Ou isso se enquadra mais no transtorno bipolar tipo 1? Na verdade, isoladamente, é difícil a gente falar, né? A gente sabe que no transtorno bipolar tipo 1 são alterações infinitamente mais graves, a ponto de precisar internar, na maioria das vezes, né? De muitas vezes ter quebra com a realidade, da pessoa ficar psicótica. Então, só por isso é difícil falar. Mas sim, as hipomanias, elas podem ser intensas, né? Quando a gente fala que elas são mais brandas, não significa que elas sejam levinhas. Não, É isso não. diferente. Elas só são Ela é- menos graves que a tipo 1, mais ou menos do tipo 1, né? Com as manias. Isso, e na hipomania tem uma questão da raiva, que é uma raiva intensa, Sim. né? Você tem o impulso, você tem a irritabilidade e você tem a raiva. E pode ter sido isso na situação dela, né? Que entra aquilo que a gente fala, né? Das hipomanias também com características mistas, né? Porque se a gente for considerar uma hipomania pura, realmente, ela é euforia, a pessoa tá bem, ela tá ótima, nananã. Mas a grande maioria dos episódios, eles não são puros, nem na hipomania, nem na depressão. Eles são mistos. E aí, essa questão da raiva, da irritabilidade, ela pode vir muito intensa, Exato. né? Eu tive um paciente uma vez que me marcou muito, que ele falou assim, quando eu estou nesses episódios, eu saio na rua para procurar briga de tão irritado que eu fico. Eu saio procurando com quem Mundo brigar, quer brigar com todo mundo. porque é Tem, muita energia. é uma autocobrança o tempo todo. Isso. Mesmo com tratamentos e terapia, é bem difícil controlar a compulsão. Daí a autoestima e daí uma queda. É, A questão da compulsão é justamente essa, né? Porque você, quando passa, né? Que você tem aqueles picos de dopamina. Por que que você come, no caso da compulsão alimentar, você não come alface, como a doutora Karina falou. São açucarados, carboidratos. Então, você tem aqueles picos de dopamina que na hora é maravilhoso, mas quando passa, aí vem a sim, ressaca, que é o quê? Culpa. A culpa impacta com na, certeza. né, na nossa autoestima. A autodepreciação, a forma como a gente se maltrata nas compulsões, ela é muito intensa. Por isso que eu falo,
Você mudar a sua relação consigo mesma nesses períodos é muito importante. Você se autoacolher, você se autovalidar, você entender que você está passando por um momento difícil. E entender que isso é uma doença, né, Lu? E que não é você, Isso, né? Não é você que tá, que quer isso. De jeito nenhum. Claro, eu não tô dizendo que a gente tem que, tá tudo bem, então eu vou me render a ela e vou deixar acontecer. Não é isso. A gente precisa se tratar. Mas a gente não precisa ser tão cruel com a gente, né? Não é uma escolha. Ninguém escolheria sofrer exatamente. dessa forma. É o cérebro e a gente precisa cuidar. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Tratar, tomar o remédio regularmente, cuidar dos pilares, fazer terapia, mas entender que não é fácil, e porque essa culpa e essa cobrança deixa tudo muito mais pesado, né? Muito mais. A Fran falou assim, gente, vamos fazer um grupo Não, online de não. WhatsApp A para gente se apoia. apoiar. Gente, de apoio é fantástico. A Ajuda. Abra Paulo, que é a Associação Abraço. Brasileira de Apoio aos Portadores de Transtorno Bipolar, tem grupos de apoio para Tem jovens online, são maravilhosos. online. É muito legal, porque você pode compartilhar, né, da sua experiência e você não está sozinho. Porque muitas vezes, quando você recebe o diagnóstico, qual é o pensamento? Porque comigo. Exato. Como se você fosse o único no universo a ter o transtorno bipolar. Gente, por incrível que pareça, transtorno bipolar é muito comum. Muito comum. Só é subdiagnosticado, não é, doutora Karina? O tipo 2 principalmente, né? O tipo um ainda é mais raro, né? Mas o É, tipo 2 aí tem né? estudos, né, que chegam aí com uma prevalência aí já chegando quase em 10%, assim, é uma coisa alta. É uma coisa alta, tem alguns estudos da Exato. população. Então é muito comum. Fora a questão do subdiagnóstico, né? Tem muita gente que não é diagnosticada, infelizmente. Ah, inclusive, o Ricardo colocou aqui, acho que senão a gente vai passar, eu queria responder, né? Que ele colocou que o humor dele altera. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Eu não Que estou ele falou visualizando. que o humor, que ele tem depressão e que o humor dele altera a ponto já de quase ter chegado ao suicídio, né? E o que pode ser feito. E aí, Ricardo, fica, né? Eu sinto muito por essa situação. Procura, né? Não sei se você já faz tratamento, mas procure o mais rápido possível, né? Não é normal ter depressão, não é normal querer morrer. Se o nosso cérebro ele tá funcionando dessa forma, é porque alguma coisa está acontecendo, né? E aí tem que entender de diagnóstico, se é uma depressão unipolar, se é bipolar, o que que é. Sim, Mas de fato tem tratamento, né? E o que eu quero que fique daqui é isso, né? Tem tratamento, tem como melhorar disso, sim, porque é muito sofrimento. é muito sofrimento. Eu sempre falo, se tem tratamento, tem esperança. Uma Sim. coisa que a gente não pode perder é a esperança. Né? O Sim. tratamento é um processo? É da noite para o dia que estabiliza? Não. Não. Porque você tem uma série de variáveis que precisam ser analisadas. A gente tem um componente genético, a gente tem história atual, dependendo do contexto que você esteja vivendo, um contexto muito estressor, Sim. vai alterar, né? Porque a gente faz luto de todas as formas. É um casamento que termina, é um projeto de vida que dá errado, né? Você, eu queria comprar minha casa agora e as coisas mudaram e eu fui demitido. A gente faz luto o tempo todo, a verdade é essa. Agora, a forma como a gente reage a isso é que faz toda a diferença. E às vezes, quando a gente não dá conta, a gente precisa buscar ajuda profissional. Porque tem. E tem como estabilizar, né, doutora Karina? Tem como Claro, ficar bem. claro. E é claro, tem casos que são mais desafiadores e que são mais Sim, demorados, mas tendo o diagnóstico também não é tão difícil assim, sabe? É uma questão de tentar e de não desistir, né? Que nem a Rivane colocou aqui, que ela sempre foi em médicos que só queriam medicar e que agora ela achou uma médica que procura ajudar, que procura. É isso. Né? A gente precisa de profissionais que nos acolham e a gente precisa de profissionais que entendam da doença para que a gente consiga cuidar. Porque a gente vê muito também a questão do despreparo, né, Lu? Infelizmente. Né? Apesar do transtorno bipolar ele ser bastante comum, a gente vê que tem muitos profissionais que não sabem o que é, ou que não sabem manejar, ou que não sabem investigar de uma forma. Então a gente precisa procurar. Eu acho que as redes sociais elas melhoraram muito isso, né? O muito. acesso à informação. Mas a gente precisa procurar profissionais que a gente se identifique, que a gente consiga entender e que a gente consiga confiar. Acho que é a parte mais importante. Porque quando você está muito vulnerável, você busca acolhimento, você busca validação. E Sim, canal ruim tem em todo o ramo, né? Só que assim, exatamente. eu entendo a minha profissão como
acolhimento. Da minha parte, eu tento acolher da melhor maneira possível, Exato. né? Orientar, ajudar, porque a gente sabe que é muito sofrido. E a pessoa já vem cheia de julgamento, ela mesma faz muita autocrítica. Mas As famílias, né, que não entendem, né, o quanto que isso pesa. pesa muito. Então, assim, tratamento tem, busca tratamento, né? Se você não quiser falar para ninguém o seu diagnóstico, isso é uma coisa sua, é uma decisão sua, você não precisa falar para ninguém. Eu tenho vários pacientes que não comentam com ninguém, nem com a própria família. Porque tem medo, porque a gente sabe como é. E a pessoa, muitas vezes, ela está se culpando, né, doutora Karina, por ter aquele diagnóstico. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Realmente a gente não tem obrigação. Claro que é importante que a gente tenha uma rede de apoio. Então, Sim, uma pessoa, duas pessoas que confiem, pelo menos, né? Fala o que sente, o que está acontecendo. Até para conseguir identificar muitas vezes os sintomas que às vezes o paciente demora um pouquinho para identificar, dependendo da situação. Mas é isso, é tratar e tem tratamento, é entender que também, ao mesmo tempo que tem, também não é tão simples, cada pessoa reage de uma forma ao medicamento. Eu vejo isso muito, assim, os pacientes, eles têm muita dificuldade, e eu entendo, né, mas assim, eles têm muita dificuldade em sustentar o tratamento. Porque é isso, às vezes tenta um remédio não dá certo, tenta outro não dá certo, aí ele vai lá e desiste. E a gente não, né, desistir, é o que eu sempre falo para os pacientes, desistir não vai fazer o transtorno sumir, só vai não, piorar. Então a gente precisa achar, por mais trabalhoso que seja, né? E remédio, cada remédio é um remédio. Então a gente tem as primeiras linhas de tratamento, temos, né? Mas tem pacientes que não toleram um e toleram outro, e vice-versa. E a gente precisa exatamente tentar. E passar pelos efeitos colaterais, né, Lu? Que os iniciais, muitas vezes, eles podem ser um pouquinho desafiadores mesmo, um pouquinho. isso. O início do tratamento medicamentoso, ele é desafiador, porque o corpo vai se adaptar à medicação e isso leva tempo. Não é da noite para o dia. Então, às vezes vai 15 dias, porque depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não sentem nada, Sim. né? Isso varia de pessoa para pessoa. Então, assim, A maioria lida bem, né? A maioria não tem tantos efeitos colaterais. É mais essa coisa que muitas vezes a internet traz, né? Esse é, alarde aí. tem muito mito, né? Que é importante que as pessoas saibam que há muito mito sobre medicação psiquiátrica. Ah, todo remédio psiquiátrico vai me deixar viciado? Não. Não. Antidepressivo não deixa ninguém viciado, dependente. É estabilizador de Antipsicótico não dor, não estabilizador causa nenhum. dependência. Na verdade, os únicos que causam dependência são os tarja-preta, né, os benzodiazepínicos, se não tiver um acompanhamento, obviamente, um uso E regular. Os psicoestimulantes, quando não tem indicação, obviamente, né? E os Zolpidem da vida, aí, né? Os e-drugs que a gente fala. é, Do contrário, os outros não. E justamente esses são os que as pessoas parecem ter menos medo de tomar. Na maioria das vezes. exatamente. A Marília está perguntando o seguinte: fiz tratamento com acetamina faz 6 meses. Posso vir a entrar em crise por agora ou demoraria? Ou isso não tem nada a ver? É a ketamina, né, doutora? Deixa eu ver, eu não tô achando aqui. Deixa eu ver o negócio. Tem uns lá em cima que eu não. Que eu também não. Cadê da Marília? Tá aqui perto. Deixa eu ver. Depois Ela falou que ela aqui. achou? Ela fez tratamento com acetamina. Tem um diagnóstico de transtorno bipolar, ou Marília? Porque assim, a ketamina ela tem um efeito que a gente sabe um pouco mais imediato, né? Ela não é um remédio que a gente vai conseguir fazer durar, tanto é que você tem o uso frequente e tudo. Então, a questão da crise, claro, se você tiver um transtorno bipolar, por exemplo, se você toma ketamina, você pode ir para um episódio maníaco, porque ela tem um efeito antidepressivo potente. Mas depois de 6 meses, eu creio que não tenha nenhuma relação, não, de coisa. Agora, ela não segurar os episódios depressivos, caso seja uma depressão unipolar, pode acontecer, porque ela não tem um efeito assim tão duradouro. Sempre tem essa dúvida, sabia? Sim. O pessoal tem feito muita propaganda da ketamina, né, Lu? E assim, é uma medicação importantíssima, mas, por exemplo, a gente não tem evidência dela para o transtorno bipolar. Então, o que eu sei, o que eu já presenciei, inclusive, né, que eu já tive pacientes que tiveram um episódio maníaco depois de usá-la.
Porque, de fato, não era uma depressão unipolar, era uma depressão bipolar. Então, saiu da depressão e foi lá para cima. Mas é um tratamento muito promissor e muito indicado para casos de depressões unipolares resistentes. Mas tem que ficar de olho, porque a gente sabe que essas depressões resistentes, refratárias, na grande maioria das vezes são bipolares e não unipolares. Tem Que que não foram investigar com cuidado. diagnosticadas. Isso. Meu filho é TAB. Parabéns pela abordagem. Ah, obrigada. Obrigada. A gente faz esses encontros aqui tentando trazer conteúdo de qualidade, né, doutora Karina? Isso. O Zarco, ele colocou, né, que ele tem, já teve várias tentativas, que tem bipolaridade border e que fica semanas no período de caverna e depois fica bem. Então, quer dizer que o humor não está estabilizado, então precisa Tá estabilizar. oscilando, Eu falo tá que eu sempre oscilando. digo, a gente não vai ter um humor linear, completamente linear, né? Eu vou ficar 100% do tempo planificado. Isso não vai acontecer. Algumas oscilações leves, elas acontecem com reação, né, aos acontecimentos da vida. Agora, grandes alterações do humor, grandes oscilações do humor, elas não são normais e a gente precisa estabilizá-las. Tem um aqui, doutora. Fiquei 9 anos tratando com antidepressivo. Há 7 meses, o médico diagnosticou o TAB. Estava tudo indo bem com estabilizador e outras medicações. Tive um transtorno no trabalho e agora não está estabilizado. O estresse afeta. O estresse, ele dá uma oscilada. Mas com Sim, certeza você não vai sentir como você sentiria sem a medicação. sim, sim. A Isa perguntou aqui embaixo também, né? Por que que mesmo os medicamentos, tomando medicamento ainda pode existir variação, certo? Não deveria o medicamento evitar as variações? Como eu disse, né? As grandes variações, realmente, a gente precisa reavaliar. Tem pacientes que têm o cérebro muito sensível e muito fácil de estimular, e às vezes vai precisar de 3, 4, 5 estabilizadores de humor juntos, né? Mas aí varia também muito da questão das dosagens. Então, às vezes, os níveis no sangue, a pessoa às vezes ganha peso, ele diminui. Não é um tratamento linear, né? A gente tem Exatamente. várias situações que podem alterar o nível dos medicamentos no sangue, a questão da combinação, às vezes precisa de mais mesmo, de doses mais altas. É bem complexo. E tem gente que tem o cérebro realmente muito excitável, né? Que realmente é difícil de controlar. Olha, minha filha tem 15 anos. Há poucos dias foi diagnosticada. Normalmente se manifesta dos 14 aos 20 a primeira crise, né, doutora? Na grande maioria das vezes, né? Que é adolescência, adulto jovem, né? Embora não é uma regra, né? Tem que ser só. Não. Mas na grande maioria das vezes é nesse período, né? O que acontece é que muitas vezes também passa desapercebido, né? E isso é um problema, porque aí fica aquilo, é da adolescência, é normal, e as pessoas acabam não vendo muitas coisas. Você quer ver uma coisa? Quando eu ouço as pessoas falarem assim, fulano tem gênio forte. Você pode investigar. Ali tem um bipolar. É muito comum, né? E É, aí a pessoa lida com esse julgamento o resto da vida, né? Isso que é difícil, né? e normalmente as pessoas associam sintomas à personalidade. Sim, São muito. duas coisas diferentes. E quando é um transtorno bipolar não diagnosticado, a pessoa está convivendo com sintomas e não com a personalidade. Exato. Recentemente eu tive um paciente que a família falou para mim, agora que a gente está conhecendo ele, que ele está medicado. Olha só. Olha o quanto isso é grave, né? Olha que tristeza, né? Para ele, no sentido, olha quanto sofrimento. Nossa, impactou muito na autoestima, né? Mas assim, eu fico muito feliz quando a família percebe a evolução do. E quando Exatamente. o próprio paciente ele fala, agora eu entendo quem eu sou e o que acontece comigo. Sim, Porque uma preocupação que eu sempre tenho, doutora Karina, é quando chega o paciente novo para mim, eles chegam cheios de dúvidas, assim como chegam para você. E eu consigo explicar para ele o que acontece no cérebro dele, que é para além de falar só da alteração do humor, né? Quando a gente fala dessa sim, questão biológica, né, da sim, habilidade genética, e a pessoa ela consegue entender, né? Vai desmistificando uma série de mitos. Então, assim, é um trabalho muito importante o nosso, o meu, o seu, em parceria.
Sim. E é bem isso, né? As pessoas, elas tendem, né, a associar tudo mesmo com a personalidade, até porque não conhecem, né? E isso é muito cruel, porque o paciente, ele passa uma vida sendo taxado muitas vezes, né? E é o que eu falo, eu chamo muita atenção das famílias nesse sentido, sabe? Eu falo, e o sofrimento do paciente? O que ele sente? Alguém já perguntou? Porque é fácil, né? Falar que é difícil, que é chato, que é isso, que é aquilo. Mas muitas vezes ninguém nem chega para falar, você tá difícil, tá acontecendo alguma coisa, você precisa de ajuda, você precisa de alguma coisa. Né? Eu Sim, falo que a gente acaba sendo muito cruel com os nossos familiares. Eu sei que às vezes o paciente está muito irritadiço, muitas vezes ele fica provocativo, né? Eu brinco que às vezes os pacientes, quando eles estão muito energizados nesse sentido, parece que eles sabem exatamente onde eles pegam, né? Onde que o calo aperta. Então, eu sei que não é fácil lidar com isso, mas esse paciente também sofre. E é isso que as pessoas não entendem, né? Tem muito sofrimento, não é pouco. Talvez realmente naquele momento que ele tá muito energizado, muito irritado, ele não vai ter noção. Mas e depois? E quando esse episódio passa? Quando vem o episódio depressivo? Quando ele volta um pouquinho mais para si, né? O quanto que isso é sério. sim, e quando vem o episódio depressivo, é que a pessoa começa a ter consciência daquilo que ela fez, né? Exato. Como o comportamento dela impactou na família. Porque é o que a gente fala dos prejuízos psicossociais, que são os prejuízos que afetam não só o paciente, mas a família também. Sim. Né? Por exemplo, os relacionamentos, marido e mulher, né? Relacionamento conjugal, quando uma das partes tem o transtorno bipolar, fica muito ressentimento, porque quando nas crises, na irritabilidade, não tem fio social. A pessoa fala o que vem na cabeça e o outro que aguente. Exatamente. Né? E isso gera muito desgaste na relação. E aí, se o familiar ele não entende e ele começa a querer comprar essa briga, as coisas. Por isso que eu falo tanto da psicoeducação com a família também, né, Lu? Porque tem coisas que a gente Muito consegue importante. evitar. Né? Eu falo isso em todo lugar. Às vezes, quando a gente vai em algum hospital, alguma coisa, gente, se o paciente ele tá em crise, claro, se ele tá psicótico, não precisa nem dizer, né? Ele tá fora da realidade. Mas se o paciente ele tá muito inflado, muito inflamado, não bate de frente naquele momento, né? Não discute, não é a hora ali. Porque de fato ele não vai parar. E aí vai acontecer uma tragédia, uma hora acontece. Então a Sim, gente tem que tomar muito cuidado com isso. ele está irritado, ele está raivoso, senso de razão elevado. Ele, ele, Exatamente. ele fica da forma que a gente chama de inabordável, né? Ele não ouve e ele não enxerga. Sim, Então, se indispor nessa hora, partir para o confronto, é jogar gasolina no inferno para ver a labareda subir, não é? exatamente. Ó, um diagnóstico precoce ou até mesmo errado. As medicações podem levar à bipolaridade? Pode, né? Querendo ou não. Na verdade, não é levar. Já vai ter o quadro, muito provavelmente, e às vezes as medicações erradas elas podem piorar o curso da doença. Né? Não é que vai aparecer a bipolaridade por conta disso. Né? A gente Exatamente. sabe que tem uma predisposição genética, e sim, se você não estiver tratado adequadamente, pode acontecer. Assim como, por exemplo, o uso de drogas pode desencadear episódios Sim. de humor, né? Mas já tem um fundo genético aí, né? Não é do nada, mas pode acontecer sim e pode piorar bastante o curso, o tratamento incorreto. Porque pode potencializar um dos dois polos, né? Seja o da mania ou seja o da Ou seja, depressão. da depressão, exatamente. Pode tornar isso tudo mais intenso. Sim, sim. Os antidepressivos mesmo a gente sabe, né, que dependendo da situação, eles podem piorar os sintomas mistos, né? Eles podem deixar uma depressão mista. Então, se eu tenho um quadro depressivo bipolar dentro do transtorno bipolar e eu trato, se não tem o estabilizador de humor e eu coloco só um antidepressivo ou uma molécula ativadora, eu posso tornar esse quadro mais agitado e eu posso transformar em uma depressão mista. Então, isso é muito. Aqui, só por Deus, aqui. Ela Não quer pode, participar. pode piorar. Ela quer. É que chega a gente, ela ouve barulho, não aguenta. A Dani colocou aqui que o que é uma pessoa estabilizada, você perde sua personalidade, tudo se confunde. Não entendi. Que quando tá estável, você acha que perde a personalidade, Dani? Não entendi, a Daniela Azevedo. Até ficar doente de novo, tenho medo de parar. Deve ser medo de parar a medicação, né? Sim, e não pode parar, né, gente? É De uma doença jeito. crônica, não parem, por favor. Ó, Não tem parem, família não que não desistam. entende que é uma doença.
Pois é, por isso que precisa da psicoeducação para a família também, Exatamente. para entender que se trata de uma doença. Tem outra pergunta aqui, doutora. Porque mesmo tomando o medicamento, ainda existem as variações de humor? O certo não deveria ser o medicamento evitar as variações de humor? Ah, foi daí, Zé, aquela que a gente falou, né? Que o Ah, ideal é que seria, né, obviamente, mas que muitas vezes a gente precisa ir reorganizando o tratamento, né? Seja pela questão dos níveis séricos, seja pela questão de, às vezes, uma combinação. E tem cérebros que são bem mais reativos mesmo ao ambiente, ao contexto, e é um pouco mais difícil de controlar. tem outra Aí a aqui. Paulinha colocou que a filha de 15 anos estava até então tomando Lomitor e sertralina, e o novo psiquiatra entrou mais o lítio. Né? Ela já tem o diagnóstico de transtorno bipolar, porque se ela tiver, de fato, tanto a sertralina quanto a lamotrigina, elas vão ser moléculas que vão atuar só na depressão. Né? São moléculas ativadoras que a gente fala. Então, se tiver o diagnóstico do transtorno bipolar, de fato, a gente precisa de um estabilizador de humor, porque só moléculas ativadoras não vão conseguir segurar as oscilações de humor de forma alguma. E é importante falar que o lítio é o básico que funciona, né? Exato. Eu brinco que o lítio é vida, né? Não tem como. Claro, tem pacientes que não toleram, e Sim, infelizmente, sim. até porque cada pessoa é uma pessoa, mas o lítio ele é um medicamento que eu brinco que ele é o terror dos laboratórios, né? Que eles tentam fazer um monte de remédio caríssimo e não sei o quê, e o lítio é um medicamento barato e Sim. super efetivo, né? E incrível no longo prazo, né? E as pessoas têm muito preconceito, porque ele é mais antigo. A outra aqui, eu tenho quadros depressivos desde os 15 anos e só fui diagnosticada com TAB aos 22. Já larguei vários projetos durante esses anos, inclusive é a causa da minha última demissão. Hum, Isso é muito triste, né? A gente vê que, primeiro, porque muitas vezes as pessoas, em muitos momentos, entram num episódio de hipomania e acaba começando muitas coisas e às vezes não dá isso. conta e deprime, não sustenta. Mas é muito comum também que a pessoa comece, mas aí no meio do caminho vem uma depressão e a pessoa desiste de tudo, né? Eu acho que a grande maioria dos pacientes, né, Lu, chega com esse histórico, né, de não ter terminado muitas coisas, assim, muito triste, inclusive. Eu tenho uma paciente que ela já está na quinta tentativa de terminar uma graduação. Começa com aquela energia, com aquele gás, né? E quando vai ali para o quarto, quinto período, declina. Isso é muito difícil. Aí fica aquela frustração, né? Porque a pessoa atribui a si mesma um fracasso. A própria família, né? Mais uma vez também, muitas vezes, né? Muita cobrança. Aí começa, vai até quando isso dura? Será que dessa vez vai levar adiante? Só que não é uma questão só do desejo da pessoa. A gente está falando de uma doença que tem esse impacto também, né? Tem um livro do Dr. Diego Lara que ele fala assim: no transtorno bipolar, a obstinação por conquistar e a graça de abrir mão muito rapidamente, Exato. né? Porque essa busca por novidade tem essa característica. Eu conquisto, eu fico entediado, Isso. né? Tem pacientes que falam, nossa, mas eu invoquei que eu ia fazer crochê. Aí vai lá e compra todas as linhas do mundo. Aí fica lá, porque depois não sustenta, né? Ah, invoquei que eu quero fazer joia. E vai lá e compra tudo para fazer joia. E não, né? É muito difícil, assim. É muito complicado. E, de fato, muito incapacitante nesse sentido, né? Sim, O, e né, isso traz o, muita vergonha, né, para a pessoa. Que é muito. uma emoção que é muito difícil para eles lidarem, é a questão da vergonha, né? Sim. Meu filho levou 2 anos e meio para o diagnóstico com um médico particular. Não pude mais pagar e ele foi para uma do Produzus, eu acho, não foi? continua com o mesmo remédio do primeiro. De lá para cá só piorou, até abuso de substância. Precisava de uma reavaliação, né? Exatamente. Porque se não está segurando, né, é porque claramente não está estável, infelizmente, e aí precisa reavaliar. E aí, entrando a questão do uso de substâncias, aí piora tudo, né? Aí vai virando uma bola de neve, né? Eletroconvulsoterapia Infelizmente. da polaridade, doutora? SCT. Tem sim.
Eletroconvulso é outra que tem um super preconceito, né? E que é um tratamento incrível e que ele salva vidas, inclusive. Então, a gente tem sim, né, evidências para depressão grave, depressão bipolar, evidências para mania, para mania psicótica. A eletroconvulsoterapia ela é um tratamento incrivelmente bom e seguro. Pena que a gente não tem mais serviços, né? Com aquela onda de, ai, vamos fechar todos os serviços GCT porque É, um como que estigma fala? muito Tortura, né? Aquele estigma, né? A ECT, ela é feita dentro de um ambiente hospitalar, ela é feita com sedação, ela é feita... seguro. Exato, e é maravilhoso. Tanto é que é padrão ouro, por exemplo, de tratamento em pacientes gestantes, com quadros psiquiátricos muito graves, né? Então, é seguro. O problema é que hoje a gente não tem mais acesso como serviços públicos, quase nada, e particulares é uma fortuna, né? É coisa de 1.000 e poucos reais cada sessão, às vezes tem que fazer 2 sessões na semana, por 8, por não sei quantas semanas, e então acaba que fica inviável. Mas, infelizmente, foi uma coisa que foi um erro grotesco, assim, terem tirado. Não que naquela época, como era feito, naquele esquema, naqueles Sim, moldes, não que aquilo justificasse de forma alguma. Mas que bom que as coisas evoluem, né? E evoluiu muito. eu tenho uma paciente que ela faz. Nossa, eu tenho também e já acompanhei quadros, assim, é incrível a melhora, o quanto a ECT é maravilhosa, assim, não tem nem o que falar. É possível o organismo acostumar com os medicamentos, doutora? Na verdade, não é que o organismo acostumar no sentido que você fala de perder efeito, porque se for em relação a perder efeito, não é comum, tá? O que a gente percebe é que às vezes é porque o quadro ele não está estabilizado e ele vai precisar de um medicamento adicional, vamos dizer assim, né? No caso do transtorno bipolar. Agora, acostumar em relação aos efeitos colaterais, sim, é super possível. Eles são super transitórios, inclusive, né? Na maioria das vezes, em poucas semanas aí, isso tende a melhorar. A Daniela está falando assim, gente, o que é uma pessoa estabilizada? Você perde a personalidade, tudo se confunde. É de depressão a hipomania. A gente não perde a nossa personalidade, né? O que há é uma confusão entre sintomas e personalidade. Já falou. E muitas vezes aquilo que você achava que era personalidade, na verdade, com o tratamento você percebe que era um sintoma. E é isso que eu ia dizer. Inclusive, muito difícil realmente a gente avaliar a personalidade ou a gente definir a personalidade de alguém, ela tá sintomática. Não tem como. Não tem Né? como. Então, realmente, porque você não vai saber o que é seu e o que não é, né? Então, não. E Ó, personalidade, gente, é uma coisa que é da vida, né? A pessoa ela não muda a personalidade de uma hora para outra. Então a gente tem que considerar desde quando a pessoa, né, era pequena, como ela se desenvolve depois na adolescência. Não é uma coisa também que você olha em uma consulta de 1 hora e vai definir a personalidade do paciente. Você não consegue. É muito difícil. estou em depressão há mais de 9 anos. Como posso ter um diagnóstico correto se é depressão ou bipolaridade? Pergunta boa, hein, doutora? A gente sugere, né, Ricardo, que procure um profissional especialista, obviamente, né, que eu acho que vai conseguir manejar melhor, mas a gente tem alguns fatores preditores, né? Então, assim, a gente sabe que os quadros depressivos muito resistentes e muito graves, eles tendem a ser uma depressão dentro do transtorno bipolar. Mas, para além disso, a gente precisa investigar, né? Então, se a pessoa tem episódios aí que são sugestivos de hipomania ao longo da vida, ou mania, né? Claro que a mania é difícil uma mania passar desapercebida, né? Quase impossível. Mas mas de hipomania, então a gente tem que investigar, né? Então é só depressão, é uma depressão mista, é uma depressão pura, teve episódios aí ao longo da vida, com quantos anos começou? A gente sabe que tem fatores preditivos, né? Então, depressões aí que começam com idade mais jovem, tem maior chance de ser depressões bipolares, depressões muito graves. Enfim, né? Tem alguns fatores. Histórico familiar é muito importante a gente considerar. Então, assim, eu atendi um paciente hoje, por exemplo, que ele tem, assim, múltiplos históricos hoje não, mentira, foi outro dia, mas ele tem vários familiares que se suicidaram. E aí a gente precisa considerar que são quadros graves, então a gente precisa pensar. Mas aí precisa fazer uma história bem completa, bem detalhada. Então eu sugiro que se você Ah, puder procurar um especialista. é bom fazer uma boa anamnese, né, longitudinal, para poder a história familiar, a história pregressa e a história atual do paciente, para poder Isso, entender o contexto. exato. Dá para fazer diagnóstico assim, é multifatorial. E isso tudo a gente tem que ter ali para poder entender o que acontece com aquele paciente, né?
Sim, sim, sim. Os medicamentos podem achatar as emoções? Nossa, eu recebo muito essa pergunta. Todos os dias, essa pergunta é muito comum, né? Eu tive um paciente uma vez que ele falou, eu não vou tratar porque eu não quero ficar, como que é? Eu não quero ficar sem sentimento. E É, é um medo que a gente entende, né? A gente dá risada, mas a gente entende, porque realmente é cultural essa ideia, né, Lu? E não, gente, pelo amor de Deus, os remédios, eles não achatam as emoções, eles trazem, eles permitem que a gente tenha as emoções de uma forma saudável. Acho que é bem isso, né? porque nas crises está tudo desregulado. Se sente de forma muito intensa, principalmente no transtorno bipolar. Exato. Tudo é intenso, né? Sim, O pensar é intenso, o sentir é intenso, os comportamentos também. são É uma, intensos, é uma exatamente. alteração muito grande. Sim. Deixa eu Mas ver. não achata, viu? Claro que tem alguns medicamentos que eles têm como efeito colateral deixar a pessoa mais apática, mas isso é um efeito colateral, então a gente tem que trocar. A ideia do tratamento não é essa, tá? De A, Ma- forma alguma, é trazer qualidade de vida, não tirar. a Marcela está falando que depois que começou a tomar o lítio, engordou muito e isso está se tornando um problema. Tem que entender, né, Marcela, o quanto, como eu disse lá no começo, eu não sei se você estava aqui, já estava aqui, é muito mais comum que o ganho de peso, ele tem estudos já que comprovam, né, que o transtorno bipolar ele está associado com a obesidade, porque é uma doença inflamatória, tudo, então é muito mais provável que o ganho de peso seja da doença do que do medicamento, tá? Os medicamentos, tem alguns medicamentos que sim, a gente também não pode falar que 100%, que eles podem aumentar um pouco o apetite, Sim, mas na grande maioria das vezes não é nada tão significativo. Se você tá bem, tá estável, você consegue se controlar, consegue fazer atividade física e aí você consegue controlar o peso, né? Eu acho muito pouco provável que seja isso só do lítio. Acho que tem que reavaliar isso com mais calma e não desistir dele por conta disso, né? Vamos tentar achar alternativas, porque o lítio é uma medicação muito boa. deixa eu ver. A gente vê que tem muito julgamento do tipo, Isso nossa, funciona. remédio, será que não seria melhor ficar sem enfrentar que a causa é a química como qualquer outra doença? Essa crítica a gente escuta muito, né? Mas por que tanto remédio? Aí eu pergunto, gente, se tem remédio, graças a Deus, porque imagina você ter essa condição e não poder lançar mão de nenhum medicamento para te ajudar. Exatamente. Né? Porque o transtorno bipolar é uma doença que, quando não tratada, impacta muito na qualidade de vida, inclusive se tornando incapacitante, Sim. né? Porque o impacto cognitivo ele é muito acentuado. Então, Sim. é muito remédio? E esses É, comentários, esses comentários fazem estrago, né, Lu? nossa, Porque, assim, quantos pacientes eu já vi que pararam de tratar por conta disso, sabe? Ou de, vamos para a igreja, vamos rezar, ou vamos não sei o quê, vamos fazer tratamento alternativo, né? Alguém como comentou aí em cima da ibogaína, por exemplo, né? Que não tem evidência científica ainda. Então, isso atrapalha todo o processo do tratamento, né? O que a gente tem dos medicamentos é que a gente tem evidência científica de que eles funcionam. Né? E é aquilo. E a maioria das pessoas que falam isso são pessoas que usam muitas vezes, né? Às vezes usa droga, bebe, faz um monte de coisas aí que prejudicam o cérebro e isso não tem problema. Agora, o remédio que está protegendo tem problema. Né? Então, é muito complicado. Mas esse tipo de comentário eu falo que as pessoas não têm ideia do quanto elas fazem mal para um paciente quando elas falam isso. De é um verdade. porque o medicamento ele é neuroprotetor, Exato. né? Porque a gente tem que entender que o estresse oxidativo ele vai ter impacto, né, na fisiologia do cérebro. Então, Exatamente. não pode pensar que o remédio é um inimigo. O remédio é um aliado para Sim. ter qualidade de vida também. Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. Eu nem sei que hora é agora. Gente, 9h17. 9h17 já. Deixa eu ver, vamos ler aqui a última. Difícil demais para nós mães. Ade, essa é minha paciente querida. Ó, minha rede de apoio são meus filhos, que ainda são menores. Fazerem eles entender a doença é difícil. Eles ficam perdidos na minha crise. Não, realmente é difícil, tá? A gente sabe que é difícil, que é sofrido, né? Mas tentar explicar isso de uma maneira lúdica, talvez É, ajude, né? sim. Porque
imagina para uma criança entender essas oscilações, porque nem o adulto entende, Nem adulto, exatamente. né? Essa gangorra emocional. Então, assim, para criança é difícil, mas eu acho que quando você consegue trazer isso de uma forma lúdica para os filhos, criança é muito inteligente, né? E eles vão conseguir te ajudar. E assim, as suas crianças devem ser a sua maior motivação para permanecer no tratamento, né? É por eles também. Primeiro é por você e para você, mas também é por eles, né? Porque quando você tem qualidade de vida, você enquanto paciente, isso vai refletir na tua relação com a família, né? Seja com o marido, com os familiares. E até também no trabalho, no social, né, doutora Karina? Sim. Eu fico pensando, pegando o gancho da Dê, né? A Dê é uma artista incrível, né? Pensa numa mulher que canta, que é a coisa mais linda do mundo. E talvez até com a música. A música, às vezes, é uma alternativa aí para as crianças entenderem melhor, né? Pensar de alguma forma. Mas são crianças extremamente inteligentes, viu? Acho que super dá para explicar. Claro que a gente não aprofunda, isso é óbvio, né? Porque não faz sentido. Mas acho que tentar trazer, e até trazer de uma forma mais natural é legal. Para que eles entendam que se eles estiverem, por exemplo, em algum momento, para que não seja um desespero e um, nossa, acabou o mundo, sabe? Eu tento falar isso sempre para os pacientes que têm crianças, né? Ah, então eu vou explicar. Claro que você não vai aprofundar, mas trazer para eles de uma forma leve, de que isso pode acontecer e que isso vai melhorar, isso também já começa a quebrar os tabus desde cedo, Sim. né? Olha aqui, ó, ainda bem que eu tenho a melhor Ah. do. É muito querida, muito querida. Olha, já nove, nove conquistaram a gente. Karina, foi um prazer imenso Prazer foi meu. Ô, tá? gente, bora. Ô, meu Cristo. Cachorrinha Eu deixei uma criança na casa da avó e nem esqueci da outra criança. Olha, mas foi incrível, tá? A participação de todos vocês. Eu super agradeço a cada um que trouxe a sua perguntinha. O objetivo do Bipopapo é esse, é trazer informação de qualidade, né? Para a gente construir todo esse imaginário, né, doutora Karina? Exato, exatamente. Acerca do transtorno bipolar, acerca do tratamento, que eu acho que conteúdo de qualidade faz diferença na vida das Com pessoas. certeza. E Com eu certeza. ajudar um pouquinho a cada um que entrou Sim. aqui, né? Então, assim, eu super agradeço a todos que estiveram aqui, tá? E assim, Muito obrigada, pessoal. ainda vai ter muito convite para você, viu? Ah, eu vou, o maior prazer. Quando eu puder, estarei. Muito obrigada pelo convite, viu? E, pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, mandem, né, Lu? A gente vai tentando Manda no responder, direct que a gente porque a responde, vai gente ser um vai prazer. tentar. Com certeza. Obrigadão pelo convite, viu? Obrigado a Um todos. beijo, boa noite, Boa pessoal. Bom noite. descanso. Tchau. Tchau, tchau.